O auditório da Academia Militar, na Amadora, recebia representantes dos 3 ramos das Forças Armadas e o seu chefe de Estado-Maior-General. Em nome do Presidente da República, o General Luís Valença Pinto entregava à família de Dom António dos Reis Rodrigues as insígnias da Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo. Dom António dos Reis Rodrigues foi um homem da Igreja e um príncipe do pensamento. O seu serviço às Forças Armadas e a Portugal foi notabilíssimo, como tantos podem testemunhar, e o seu legado atesta com exemplar vitalidade. Uma homenagem a título póstumo pelo papel que Dom António desempenhou durante quase década e meia enquanto formador nesta Academia Militar e também pelo papel que teve na estruturação do Serviço de Assistência Religiosa aos Militares. Foi, no fundo, ele que estruturou, em moldes que são sensivelmente idênticos àqueles que ainda hoje existem, a assistência religiosa às Forças Armadas. Foi o primeiro bispo sagrado como ordinário castrense, bispo das Forças Armadas em 1967, se a memória não me atraiçoa. Durante muitos anos foram muitos os alunos que receberam os ensinamentos de Dom António. Logo após a sua ordenação sacerdotal, entra como professor nesta academia. Dom António dos Reis Rodrigues iniciou a sua vida pastoral como sacerdote em 1947 e, logo sagrado presbítero, foi nomeado para a sua primeira missão, que foi a de capelão e professor desta Academia Militar, então ainda Escola do Exército. Nela se manteve nas funções de professor catedrático de Ética Militar e posteriormente também de Deontologia durante 13 anos, ao longo dos quais ascendeu a cônego do Cabildo Patriarcal, só deixando a tarefa docente que lhe era tão grata quando foi em 1960 nomeado chefe do Serviço Religioso do Exército. Numa altura em que se aguarda a regulamentação do Serviço de Assistência Religiosa aos Militares, uma homenagem a um homem que durante anos prestou esse serviço não deixa os responsáveis da Igreja e do Estado indiferentes. Esta cerimónia póstuma, para mim, é significativa na história de Portugal. 2 coisas. Responsabiliza pessoas, compromete instituições, glorifica seus queridíssimos familiares, que muito destino, e é para mim, fundamentalmente, um brado no esquecimento de Portugal. No alto sentido de uma pátria estar doente, até no seu fim, um bocadinho de guerra junqueira, quando um soldado é esquecido. Quanto à tão aguardada regulamentação da concordata, o atual Bispo das Forças Armadas e de Segurança mantém o otimismo e apela ao cumprimento da liberdade religiosa. Eu acho que é uma oportunidade, num país que deve defender os direitos do ser humano, que seja defendido o direito à liberdade religiosa. E o Estado seria, de facto, ditador e totalitário, até poderia chegar ao ponto de ser totalitário se fechasse as portas à liberdade religiosa, no sentido da Igreja Católica e de outras confissões religiosas, se cumprirem as condições expressas do Estatuto, não vai haver um capelão pago pelo dinheiro dos portugueses só para um crente. Tem que haver condições concretas de justiça equitativa. Mas as Forças Armadas, o Estado português deve se comprometer nesse sentido, a abrir as portas relativamente a todos os crentes, cumprida a legalidade e a exatidão e a coragem e as perspectivas de um Estado de Direito. Por seu lado, os responsáveis das Forças Armadas seguem com atenção a questão, mas remetem a temática para o âmbito político. O que está em curso, ou que pode vir a estar em curso, em matéria de qualquer ajustamento ou qualquer afinação com vista a respeitar os princípios da concordata e da lei da liberdade religiosa, é algo que as Forças Armadas acompanham com interesse, mas como se sabe, se inscreve completamente na esfera da ação política e da responsabilidade política. Uma homenagem a um homem, a um professor e a uma figura com um importante legado na relação entre Igreja e mundo militar.